Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM da Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho proclamado na nossa liturgia é o Evangelho segundo Lucas. E assim narra São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão
e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste terceiro domingo do tempo pascal, São Lucas narra uma das aparições de Jesus ressuscitado. O episódio ocorre em Jerusalém, pouco depois da ressurreição. Os 11 discípulos de Jesus estão reunidos e têm ciência de uma aparição de Jesus a Pedro, bem como conhecem o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Não obstante, estas aparições do Senhor ressuscitado ainda prevalecem entre os discípulos o medo, a hesitação e a dúvida. Os discípulos, cercados por um ambiente hostil, sentem-se desamparados e inseguros. O medo e a insegurança decorrem do fato de eles não terem ainda feito a experiência do encontro com o Cristo ressuscitado. Na sua catequese, Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um fato real, incontornável, de fato aconteceu. Entretanto, os discípulos chegaram à fé na ressurreição após um longo caminho, difícil de percorrer, penoso, ainda marcado de dúvidas e incertezas. Nos relatos das aparições de Cristo ressuscitado, os discípulos nunca são apresentados como um grupo crédulo e ingênuo, prontos a aceitar qualquer narrativa, mas são apresentados como um grupo desconfiado, crítico, exigente, que só acabou por reconhecer Jesus vivo e ressuscitado depois de um longo processo de crescimento na fé, feito em comunidade, em torno da celebração da Eucaristia. De fato, o caminho da fé não é um caminho das evidências materiais, das provas palpáveis, das demonstrações científicas, mas é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus, pronto para acolher a vida nova que Ele quer oferecer. Foi esse o caminho que os discípulos percorreram. No final desse caminho, eles experimentaram, sem margem para dúvidas, que Jesus estava vivo e caminhava com eles pelos caminhos da história e que continuava a oferecer-lhes a vida de Deus. Ao percorrer esse caminho e tendo feito a experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado, eles chegaram à fé na ressurreição, superando o medo, as dúvidas e as incertezas. Todos os relatos das aparições de Jesus ressuscitado falam das dificuldades que os discípulos sentiram em acreditar e em reconhecer a ressurreição do Senhor. Nesse trecho do Evangelho de Lucas, que é proclamado no terceiro domingo da Páscoa, São Lucas mostra como os discípulos descobrem progressivamente Jesus vivo e ressuscitado. No início do trecho do Evangelho, São Lucas relata que os 2 discípulos de Emaús, regressando às pressas a Jerusalém, contaram aos 11 discípulos como tinham reconhecido o Senhor ao partir do pão. E enquanto eles narravam a extraordinária experiência do encontro com o ressuscitado, o próprio Jesus apareceu no meio deles. Entretanto, os discípulos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, de modo que Jesus teve que os tranquilizar, a fim de vencer a hesitação e a dúvida, questionando-lhes: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. O Senhor ressuscitado mudou a sua aparência. Não vive como antes. Seu corpo é um corpo glorioso, não é um fantasma. Tudo nele é real. Ele traz as marcas de sua paixão e crucificação. Por isso, uma vez que a ressurreição não cancela os sinais da crucifixão, Jesus mostra aos apóstolos as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E para os convencer, Jesus pede algo para comer. Tendes aqui alguma coisa para comer? Então os discípulos deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Graças a estes sinais muito realísticos, os discípulos superaram a dúvida inicial e abriram-se ao dom da fé,
E esta fé permite-lhes compreender as coisas escritas sobre Cristo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como tinha acontecido com os 2 discípulos de Emaús, Jesus abriu-lhes então o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, que havia de ser anunciado em seu nome a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois a testemunha destas coisas. Foi durante a refeição, ao partilhar o pão, que Cristo ressuscitado se manifestou aos discípulos, ajudando-os a compreender as Escrituras e a reler os acontecimentos da salvação à luz da Páscoa. Na celebração eucarística, sobretudo a celebração dominical, cada comunidade revive esta mesma experiência com o Senhor ressuscitado. A Eucaristia é o lugar privilegiado no qual a Igreja reconhece o autor da vida. A Igreja faz a experiência do ressuscitado. Na fração do pão, entramos em comunhão com o Cristo. Nossos olhos se abrem ao mistério da sua presença em nosso meio. Quando nos reunimos em volta dele para celebrar a Eucaristia, para fazer memória da sua paixão e ressurreição, nós revivemos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando a Eucaristia, nos nutrimos de Cristo e dele obtemos o perdão dos pecados e a vida eterna, cujos frutos de plenificação colhemos enquanto peregrinamos neste mundo. Sem a Eucaristia, perecemos. A Eucaristia é a herança perpétua e viva que o Senhor nos deixou da sua presença real no sacramento do seu corpo e do seu sangue. Por meio da palavra e da Eucaristia, o Salvador nos garante a sua presença real entre nós. Por conseguinte, assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir do pão, também nós encontramos o Senhor na celebração eucarística. A este respeito, São Tomás de Aquino afirma que é necessário reconhecer, segundo a fé católica, que Cristo está inteiramente presente neste sacramento. De fato, o Evangelho nos assegura que Jesus está vivo e continua a ser o centro em torno do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente no contexto eclesial, no encontro comunitário da escuta da palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, que os discípulos fazem a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Depois desse encontro, os discípulos são estimulados a dar testemunho de Jesus no mundo, como nos apresenta a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de terem mostrado em gestos concretos que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação, Pedro e João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que Jesus lhes faz. Também a segunda leitura da primeira carta de São João lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que ele oferece, deve procurar viver de forma coerente com o compromisso que assumiu. E essa coerência manifesta-se no reconhecimento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da realidade humana, no esforço constante de viver com fidelidade os mandamentos de Deus. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem
sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A narrativa da ressurreição do Senhor, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 16 a 17, nos conduz para o momento em que as mulheres, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, vão de madrugada ao túmulo de Jesus, levando perfumes para ungir seu corpo. Entretanto, há uma dificuldade a ser superada. Há uma enorme pedra que vedava o túmulo. E uma pergunta surgia entre as mulheres, enquanto elas caminhavam em direção ao túmulo: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Ao chegarem, tiveram uma enorme surpresa. A grande pedra já havia sido removida. Quando entraram no túmulo, encontraram um jovem vestido de branco, que lhes anuncia a ressurreição de Jesus, dizendo-lhes: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. As mulheres esperavam encontrar o cadáver de Jesus para ungir. Em vez disso, encontraram um túmulo vazio. Foram chorar um morto. Em vez disso, escutaram um anúncio de vida. Em seguida, escutam uma ordem: ide, dizer a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Elas devem, portanto, informar aos discípulos e a Pedro que se dirijam à Galileia, onde eles verão o Senhor ressuscitado, conforme o próprio Cristo havia prometido. Fazer a experiência da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo implica voltar para a Galileia. O que significa, então? Recomeçar do lugar onde tudo começou, onde Jesus chamou os primeiros discípulos. É retornar ao primeiro amor, a essência da missão cristã, que apesar dos fracassos e incompreensões, é reanimada pelo encontro com o Senhor ressuscitado. A experiência da Páscoa com Cristo ressuscitado é uma experiência de retorno essencial, a surpresa do primeiro encontro com o Senhor, que nos chama a seguir novos caminhos, a viver a fé, não como uma mera recordação,
mas como uma realidade viva e surpreendente que nos impulsiona diariamente. Em sua homilia, na noite da Vigília da Páscoa de 2021, o Papa Francisco nos oferece uma interpretação fascinante do significado espiritual de ir para a Galileia. A partir de sua reflexão, podemos destacar 3 anúncios principais da Páscoa. O primeiro anúncio é a promessa divina de recomeçar, retornando às origens e às fontes de nossa motivação inicial. Assim, ir para a Galileia representa uma oportunidade de retornar ao local do primeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, de reacender em nós o primeiro amor. Isso nos ensina que, independentemente dos erros ou fracassos, Deus nos oferece sempre a chance de recomeçar, de reencontrar o caminho de volta para Ele, reiniciando nossas vidas a partir dos encontros ou a partir dos escombros de nossos corações e das derrotas. É um convite, portanto, para reconhecer a presença de Deus que nos precede e nos guia mesmo nos momentos mais sombrios. O segundo anúncio que vemos no fato das mulheres, na narrativa de Marcos, que vão ao túmulo e que Jesus pede, ide para a Galileia, ide e dizer aos discípulos que vão para a Galileia e lá me verão. O segundo anúncio, portanto, nos encoraja a renovar a nossa fé, vendo-a não como uma recordação do passado, mas como uma fonte viva e surpreendente, marcada pela capacidade de nos maravilhar e ser transformados pelo encontro com Cristo ressuscitado. E para a Galileia implica uma fé que caminha e se abre para a surpresa de Deus, desafiando o medo e o conformismo. O terceiro anúncio da Páscoa, ir para a Galileia, nos chama para ir aos confins, ou seja, ir além de nós mesmos e alcançar aqueles que se encontram nos lugares mais remotos da sociedade, de nossas próprias vidas. Assim, ir para a Galileia é ir ao encontro dos mais distantes, dos afastados, dos excluídos, dos frágeis. Essa aí é a missão. É reconhecer o ressuscitado no rosto dos irmãos, nos sonhos e desânimos, na simplicidade e na pequenez do cotidiano. É ver a grandeza de Deus se revelando na pequenez, na beleza que resplandece nos simples e nos pobres. Jesus ressuscitado ama sem fronteiras e se faz presente em todas as situações da vida, convidando-nos a superar barreiras e preconceitos. Que ir para a Galileia transforma-se numa metáfora poderosa para a nossa Páscoa. É um convite para reencontrar Jesus, redescobrir a essência da nossa fé e assumir a missão de testemunhar o amor de Deus no mundo. Ir para a Galileia é seguir em direção contrária ao túmulo. Isso nos impulsiona a sair de nossos sepulcros pessoais, a reviver o entusiasmo do primeiro amor e abrir nossos corações à esperança e à surpresa divina. É um convite à esperança. É um chamado a reconhecer que, apesar das noites escuras, dos sonhos despedaçados e dos medos, com Jesus a vida sempre recomeça. E para a Galileia, ali fazemos experiência de Jesus. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia, o
Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.